Ninguém constrói algo tão grande no subsolo apenas por diversão. Ninguém sabe para onde foi toda a pedra que foi escavada deste lugar. E você está falando de toneladas e toneladas e toneladas de pedra que teve que ser removida de cada um desses lugares. E se você puder ter uma noção de escala aqui de quão grande é este lugar, estamos falando de 24 cavernas no total. Esta é apenas uma. Quem construiu as cavernas de Longeu tinha conhecimentos avançados comparáveis à tecnologia de hoje. O momento de revelação do túmulo do Rei Tut mais impressionante que posso E imaginar. eu nem consigo começar a imaginar, não há registros disso, eu nem consigo começar a imaginar para que isso poderia ter sido usado. Talvez eles o tenham usado para o que alguns destes estão sendo usados hoje. Eles encheram com água e colocaram peixes gigantes aqui e usaram como... Ou talvez algo tenha acontecido e então ficamos com tanto medo de que acontecesse novamente, criamos isso como um instinto de sobrevivência antigo. E é como se você não fizesse isso a menos que tivesse que fazer, certo? Você não cava como um humano. Certo. Há muitos mistérios aqui e eu só vou dizer. Se você está procurando por respostas, você veio ao Atsalan Unknown. Capítulo 1. O Mistério das Grutas de Longyu. Por milhares de anos, as cavernas Longyu permaneceram perdidas no tempo e na história. Ninguém sequer sabia que tal caverna existia. Mas tudo isso mudou um dia quando um morador curioso da vila de Xianbaishen decidiu colocar uma lenda popular à prova. Todos que cresceram em Xianbaishen conheciam a lenda dos lagos sem fundo. Eram esses pequenos corpos d'água, cerca de 5, espalhados por toda a aldeia e diziam ter profundidades que eram tão profundas quanto um oceano. Por anos, os moradores ficavam completamente perplexos enquanto tentavam localizar o fundo dos lagos usando varas compridas, apenas para descobrir que o lago parecia continuar descendo, aparentemente sem fim. Então, um dia, alguém na aldeia pegou um peixe realmente enorme que só vive em águas profundas, fazendo as pessoas se perguntarem quão profundos são os lagos. Um homem chamado Wu Anai decidiu que era hora de resolver essas lendas de uma vez por todas. Em 9 de junho de 1992, Wu Anai reuniu 3 outros aldeões com ele e liderou a iniciativa para bombear toda a água desses chamados lagos sem fundo. O que ele descobriu após quase 3 semanas de bombeamento contínuo, no entanto, acabou sendo muito diferente do que ele esperava. Na verdade, os lagos sem fundo tinham um chão, exatamente como Wu Anai suspeitava. O chão era apenas completamente diferente de tudo que o agricultor tinha em mente antes de começar a revelar as profundezas do lago. Após drenar completamente um dos lagos, Wu Anai ficou surpreso ao encontrar um teto com clarabóia com uma caverna artificial logo abaixo. Estamos falando de um espaço de 11.000 pés quadrados com uma altura intimidadora de 98 pés, ou a mesma altura de um prédio de 10 andares. Imagine esse nível de altura para um lago. Agora, pare por um momento e imagine que você é Wu Anai entrando nessas cavernas, tornando-se oficialmente o primeiro homem moderno a pisar neste fenômeno inexplicável. A primeira coisa que chama a atenção são essas marcas de ferramentas nas paredes da caverna. Em toda parte, das paredes aos pilares ao teto, linhas paralelas foram desenhadas seguindo o mesmo padrão exato. Você se pergunta se está olhando para um código ou se isso é apenas o gosto artístico realmente estranho de alguém. Então, enquanto continua a dar passos silenciosos cada vez mais fundo na caverna, sem saber quem ou o que vive ali, você nota os pilares. Pela sua contagem, há apenas alguns deles na caverna, cada um com cerca de 50 centímetros de espessura. Isso é bastante fino e faz você se perguntar como o teto deste lugar ainda não desabou. Que leva você ao seu próximo enigma. Por quanto tempo esta caverna está aqui? E é aqui que fica estranho. Apenas pelas aparências, esta caverna parece que poderia ter sido construída ontem. Tudo parece estar em condição impecável, sem sinal de danos em lugar algum. Mas então você se pergunta se esta caverna foi construída recentemente. Como é que você nunca ouviu falar dela antes? Sem mitos, sem contos folclóricos, sem lendas, nada. Xianbaishen é, afinal, uma pequena aldeia, e um projeto tão gigantesco definitivamente teria sido impossível de manter em segredo. Então, como é que ninguém sabe sobre este lugar? Enquanto você pensa nisso, seus olhos se movem para as escadas.
As escadas parecem estranhas, pois são muito mais íngremes do que escadas tradicionais, quase como se fossem feitas para gigantes. Mas antes que você possa entender isso, outros recursos interessantes começam a chamar sua atenção, como as câmaras de pedra, as pontes, as calhas, as piscinas e o fato de que há 23 outras cavernas exatamente como esta. Quando a notícia finalmente se espalhou sobre as grutas de Longyou, especialistas de todo o mundo chegaram ao local prontos para decifrar as respostas que acreditavam estar escondidas nas paredes da caverna. Infelizmente para eles, as cavernas Longyou não tinham planos de dar respostas, apenas de fazer mais enigmas. Arqueólogos que trabalharam nas cavernas Longyou concordam que essas cavernas foram provavelmente construídas durante a dinastia Han Ocidental. Isso ocorreu de 206 a.C. até 23 d.C., o que situaria a construção dessas cavernas há cerca de 2.000 anos. Mas o que torna isso ainda mais estranho é que não existe nenhum registro da construção dessas cavernas. Eu vou te explicar o que quero dizer com isso mais adiante no vídeo. Por enquanto, contudo, há outro enigma que precisamos resolver primeiro, e esse enigma é: como essas cavernas foram construídas inicialmente? Como foram construídas as cavernas de Longyou? À medida que engenheiros de todo o mundo examinavam as cavernas de Longyou, todos chegaram à mesma conclusão. A construção dessas cavernas exigiu um alto nível de habilidade e precisão. Não há erros a serem encontrados em nenhum lugar, seja no design arquitetônico ou na execução dos planos. Cada uma das cavernas assume a forma de um salão elegante com 4 paredes paralelas, cada uma com características e extremidades distintas. Um lado é sempre íngreme, e o lado oposto está sempre em um ângulo de 45 graus. Para cada caverna, há apenas uma entrada, que leva a um poço vertical onde a escada se encaixa. E por esta entrada, tanto a luz do sol quanto a chuva podem entrar nas cavernas. Mas no que só pode ser entendido como um esforço para gerenciar a entrada de água, os construtores desta caverna incluíram uma rede de sulcos e canais de drenagem na base das cavernas. Eles também instalaram um sistema de captação de água, o que levou a uma observação muito desconcertante. Os povos primitivos que construíram as cavernas de Longyou pareciam ter um entendimento altamente sofisticado de gestão de água, drenagem e hidrologia. Mas como? E isso não é tudo. A precisão da construção geral e a uniformidade do design em todas as 24 cavernas é impressionante, especialmente quando se considera o fato de que essas cavernas não são interconectadas. Arqueólogos apontaram que os construtores em uma gruta das cavernas de Longyou não conseguiriam ver o que seus colegas estavam fazendo na gruta ao lado. Isso significa que, para que as cavernas sejam tão precisas e idênticas como são, os arquitetos teriam que usar equipamentos de medição altamente sofisticados, juntamente com planos arquitetônicos extremamente detalhados. Mas mesmo assim, os seres humanos não são infalíveis. Portanto, mesmo que possamos confirmar que tinham essas duas coisas ao construir as cavernas de Longyou, isso não torna as cavernas nada menos do que uma maravilha da engenharia. O que não está claro é por que os construtores acharam necessário criar tantas cavernas idênticas em um espaço tão pequeno sem ligá-las de alguma forma, ou por que eles escolheram seguir o caminho difícil de esculpir as cavernas, quando poderiam ter economizado tempo e esforço com ferramentas mais eficazes, como uma picareta ou algum objeto contundente qualquer. E já que estamos falando de escavação, os cientistas estimam que cerca de 1 milhão de metros cúbicos de pedra, equivalente a quase metade da pirâmide do Egito, foi escavado para construir as cavernas de Longyou. O que nos leva ao próximo enigma. Onde estão essas pedras? Mais uma vez, nenhum vestígio delas em lugar algum. Elas não estão ao redor das cavernas, e não as vemos em nenhum dos edifícios próximos à área. Então, alguém as fez desaparecer? Como os construtores trabalhavam no escuro? Quem quer que tenha construído essas cavernas teve que fazer todo o seu trabalho no subterrâneo. Agora, a forma como a caverna é construída, a luz do sol só pode entrar em um certo ângulo, e não é nem sequer muita luz solar. Como Ji Gang, um especialista em engenharia civil da Universidade de Tongji, explica: a entrada da caverna é muito estreita, e a luz solar só poderia entrar na caverna em um ângulo e momento específicos. À medida que se avança mais fundo na caverna,
a visibilidade é tipicamente ruim no fundo da caverna, geralmente dezenas de metros da entrada. Isso significa que para os construtores fazerem qualquer trabalho nessas cavernas, sem falar na habilidade de alto nível que podemos encontrar nas cavernas Longyou, eles teriam que usar uma fonte de luz alternativa. O problema é que a eletricidade ainda não havia sido inventada na época em que essas cavernas foram construídas. Agora, naturalmente, você pensaria que eles devem ter usado tochas então, mas essa é a outra parte estranha. Não há marcas de fuligem em nenhum lugar das cavernas, nem no teto, nem nas paredes, em lugar nenhum. Então esses caras trabalhavam no escuro ou havia alguma força sobrenatural em ação? Porque essas cavernas não parecem ter sido construídas por pessoas às cegas. E não é apenas pela aparência impressionante. É também pelo modo como essas cavernas conseguiram manter sua integridade estrutural por tanto tempo. Como essas cavernas conseguiram manter sua integridade estrutural por milênios? As cavernas de Longyou não são as únicas grandes cavernas antigas feitas pelo homem a serem descobertas. Arqueólogos descobriram muitas, mas a maioria não resistiu devido à erosão da água. Por exemplo, a pedreira Bet Guvrin, em Israel, e a mina de sal de Wieliczka, na Polônia, são duas cavernas que compartilham muitas semelhanças com as cavernas Longyou. Todas as três são artificiais, grandes e enterradas em pouca profundidade. Mas ao contrário das cavernas de Longyou, as outras duas sofreram danos significativos e falhas estruturais desde que foram descobertas. As cavernas de Longyou, por outro lado, parecem ter sido construídas ontem, mesmo tendo que suportar inundações, desastres e conflitos nos séculos desde que foram construídas. Claro, os mistérios não terminam aí. Na verdade, estamos prestes a examinar os dois maiores mistérios que deixaram especialistas de todo o mundo completamente confusos. E o primeiro é que não há registro histórico de que as cavernas de Longyou tenham existido em qualquer momento no tempo. Nenhum registro histórico das cavernas Longyou. Certo, então é aqui que estamos. Temos 24 cavernas vastas, cujo design arquitetônico e construção estão muito à frente do seu tempo. Não sabemos quem as construiu ou como as construíram, mas ainda mais confuso, ninguém da história parece sequer ter sabido que essas cavernas existiam, porque literalmente não há registros de sua construção em nenhum lugar no mundo. Obviamente isso é estranho, mas o que torna isso ainda mais estranho é o fato de que essas cavernas foram construídas na China, muito provavelmente durante a dinastia Han. Qualquer pessoa que saiba algo sobre a dinastia Han sabe que eles eram compulsivos guardadores de registros. Então, é completamente bizarro que não tenham nenhum único registro de um projeto tão massivo quanto a construção das cavernas de Longyou. Para perspectiva, a pesquisa mostra que a dinastia mantinha registros extensos e altamente detalhados de suas atividades culturais. Só para te dar uma ideia, o Yuefu, ou o escritório de música, mantinha descrições detalhadas da música da época, junto com os instrumentos envolvidos, as canções e as técnicas musicais. Até mesmo as danças usadas para rituais em templos eram registradas detalhadamente, incluindo os movimentos dos dançarinos e dos músicos. Se a dinastia não achava exagero manter registros detalhados de apresentações teatrais, então definitivamente não poderiam simplesmente ter esquecido de registrar a construção das cavernas Longyou. Outra coisa deve estar em jogo aqui. Novamente, considere outros locais históricos de grande importância que foram descobertos na China. O exército de terracota é um bom exemplo. Este exército de soldados e cavalos de terracota em tamanho real, que esteve enterrado por mais de 2.000 anos, foi descoberto em 1974. Mas graças a registros e outras pegadas históricas, não foi muito difícil para os cientistas ligar essas figuras de terracota a Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, que governou por volta de 221 a.C. Depois, você tem a Grande Muralha da China, outra maravilha da engenharia. Mas, novamente, temos todos os detalhes de como esta muralha de 13.000 milhas de extensão foi construída ao longo de milênios, bem como todos os diferentes imperadores envolvidos. Temos até detalhes que preferiríamos não saber, como cerca de 4.000 pessoas morreram enquanto construíam a muralha e algumas foram até enterradas dentro dela. Por que então alguém iria encomendar um projeto tão espetacular como as cavernas de Longyou? E não há sequer uma menção disso na história? Quero dizer, só para escavar a rocha,
Os cientistas dizem que teria sido necessário o trabalho de 1.000 pessoas trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana durante 6 anos consecutivos. E ainda não levamos em conta o cuidado e a precisão extraordinários que os escultores tiveram ao fazer essas marcas de cinzel. E, ainda assim, não há registros de que esse projeto tenha ocorrido. Será que os registros foram destruídos por malícia? O que, para ser justo, aconteceu muito na China antiga. Mas mesmo que os registros tenham sido destruídos por malícia, os destruidores foram tão minuciosos que conseguiram eliminar toda e qualquer informação possível sobre essas cavernas? Ou poderia ser possível que a razão pela qual não existem registros históricos das cavernas de Longyou seja porque, mesmo naquela época, ninguém conhecia essas cavernas. Enfim, antes de cutucarmos esse urso, vamos passar para o mistério final das cavernas Longyou. Por que as cavernas de Longyou foram construídas? Até hoje, a ciência não tem resposta para a pergunta de por que as cavernas de Longyou foram construídas. Muitas teorias foram propostas, algumas absurdas, outras prováveis. Mas quando examinadas mais de perto, cada uma dessas teorias falha em um aspecto ou outro. O principal obstáculo com que os cientistas continuam se deparando são essas linhas paralelas, essas marcas de ferramentas que foram inscritas em todas as superfícies das cavernas. Obviamente, fazer isso deve ter exigido um enorme tempo e esforço dos construtores. Mas eles fizeram isso mesmo assim para cada uma das 24 cavernas, quase como se não tivessem escolha e essas linhas simplesmente tivessem que ser desenhadas. Mas qual era o propósito dessas linhas? Eles apenas realizaram este trabalho intensivo por razões estéticas? Isto é um código ou as linhas têm um propósito funcional? Mais uma vez, ninguém sabe ao certo. Tudo o que temos são teorias, o que nos leva à segunda parte deste vídeo. Capítulo 2. Teorias das cavernas de Longyou. As cavernas de Longyou são um enigma megalítico com dezenas de teorias sobre sua origem, existência e propósito. Assim, para economizar tempo, focaremos apenas nas teorias mais populares e mais plausíveis. Nossa primeira teoria se concentrará na construção das cavernas Longyou, enquanto as outras se concentrarão no propósito das cavernas, onde temos visto as maiores controvérsias. Dito isso, vamos lá. Teoria 1. Construída por uma civilização antiga com tecnologia perdida. Alguns disseram que as cavernas Longyou foram construídas usando maquinário, pois o trabalho manual sozinho não poderia ter alcançado uma façanha tão impressionante de engenharia. E este é um ponto realmente interessante, porque quando você compara as marcas de ferramentas nas paredes das cavernas Longyou com as marcas feitas por máquinas modernas de mineração e escavação de túneis, a semelhança é impressionante, para dizer o mínimo. Poderia isso ser obra de uma civilização antiga com tecnologia avançada que agora se perdeu no tempo? Os Anunnaki, talvez? Já sabemos que os sumérios que viveram na antiga Mesopotâmia eram líderes quando se tratava de civilização humana. Quase todos os marcos históricos definidores que os humanos alcançaram foram realizados pela primeira vez em Sumer. Escrita, agricultura, matemática, astronomia, ciência, medicina, militar, planejamento urbano, escolas, transporte e, sim, construção, tudo se originou em Sumer. E os sumérios atribuem aos Anunnaki todos esses avanços. Agora, se você pensar bem, essa teoria explicaria perfeitamente por que não existem registros históricos da construção das cavernas de Longyou, porque elas não foram construídas há 2.000 anos, mas sim há 6.000 anos por uma raça avançada de seres que deram à humanidade todos os avanços no desenvolvimento que temos atualmente. Isso significa que a dinastia Han não construiu as cavernas nem sabia da existência dessas cavernas. E é por isso que, embora fossem compulsivos em manter registros, eles não registraram a construção das cavernas de Longyou. Eles não sabiam sobre as cavernas. Teoria 2, um palácio. A pura majestade das cavernas Longyou levou alguns a acreditar que o local pode ter sido construído como um palácio ou como um alojamento único para um imperador. Isso poderia explicar o trabalho meticuloso envolvido na criação de todos os padrões nas paredes, o espaço enorme e toda a sofisticação que foi empregada na construção das cavernas.
Olhando para as cavernas Longyou, você tem a sensação de que nenhuma despesa foi poupada na execução deste projeto, e isso faria todo o sentido se um imperador tivesse ordenado sua construção como um palácio para... Teoria 2. Tumba do imperador ou local religioso. Uma coisa interessante a notar sobre as cavernas de Longyou é que foram construídas abaixo do que agora conhecemos como Colina Fenguang. E isso é importante porque o Fenguang é uma criatura sagrada e altamente reverenciada na mitologia chinesa. Como você pode ver, o Fenguang se assemelha muito a uma fênix. Mas aqui está a parte que é importante para nós. Este pássaro simboliza a união do Yin e Yang, assim como os 6 objetos celestiais, que incluem o céu, o sol, a lua, o vento, a terra e os planetas. Não só isso, o Fenguang também está associado à realeza e ao renascimento, o que pode sugerir que as cavernas de Longyou foram construídas sob a colina Fenguang porque o local era considerado auspicioso. Isso não seria surpreendente, porque nos tempos antigos, projetos importantes eram construídos em locais cuidadosamente selecionados. Pode ser que as pessoas que construíram as cavernas de Longyou acreditassem que a colina Fenguang continha uma energia divina especial que tornaria seus rituais aceitáveis ou ajudaria seus mortos a terem uma transição pacífica para a vida após a morte. Teoria 3. Armazenamento. O Dr. Chu Liang-kai, da Universidade de Zhejiang, especula que as cavernas de Longyou foram escavadas sob o comando do imperador Xuan da dinastia Han Ocidental. De acordo com sua teoria, o imperador queria construir armazéns em países fronteiriços para armazenar comida, mercadorias e armas em caso de guerra. Teoria 4. Esconderijo militar. Agora, essa teoria tem 2 vertentes. Alguns dizem que as cavernas de Longyou foram usadas como um local secreto para estratégias militares. Segundo a história, um certo imperador na história da China queria fazer planos de guerra secretos e manter seus soldados escondidos. Então, ele ordenou a construção das cavernas de Longyou. O outro grupo discorda um pouco dessa narrativa. De acordo com Yang Hongshun, pesquisador do Instituto de Arqueologia da Academia Chinesa de Ciências Sociais, as cavernas de Longyou foram construídas em 494 a.C. sob o comando do rei Gujian. Hongshun especula que Gujian tinha acabado de sofrer uma derrota esmagadora em batalha. Então ele mandou construir as cavernas Longyou para que ele e seus soldados pudessem se esconder da vergonha de sua derrota. Teoria 5. Cisternas. Agora, esta teoria é uma que recentemente começou a ganhar popularidade entre especialistas e arqueólogos amadores. E para ser justo, de todas as teorias sobre o propósito das cavernas de Longyou, esta parece a mais provável, embora a lógica da teoria tenha sua própria falha fatal também. Para começar, o próprio formato das cavernas de Longyou as torna escolhas excelentes como cisternas. O fundo da caverna é muito grande para conter o máximo de água possível, mas a parte superior é bastante estreita para reduzir a quantidade de água que se perde por evaporação. Concedido, isso não é suficiente para prosseguir, mas veja só. Por volta de 200 anos antes de Cristo, quando se acredita que as cavernas de Longyou foram construídas, o mundo experimentou uma seca global. Mas fica ainda mais interessante. Engenheiros que investigaram as cavernas de Longyou dizem que as cavernas conseguiram manter sua integridade estrutural por tanto tempo porque estavam cheias de água. Em outras palavras, a água sustentava o teto das cavernas e impedia que desmoronassem. Razão pela qual o governo teve que instalar algum suporte para o teto das cavernas, agora que toda a água foi bombeada. Poderia ser este o prego final no caixão do mistério das cavernas de Longyou? Bem, não tão rápido. Como eu disse antes, essa teoria tem um defeito fatal, assim como todas as outras teorias que examinamos até agora. Vamos analisá-las uma por uma. Respostas críticas às teorias das cavernas de Longyou. Que as cavernas Longyou foram construídas há quase 6.000 anos por uma civilização antiga com tecnologia perdida, parece sinceramente uma teoria muito credível. Isso explicaria a engenharia altamente sofisticada envolvida na construção das cavernas, porque as cavernas não estão nos registros antigos chineses e todas as marcas de ferramentas nas paredes das cavernas. Infelizmente, o consenso é que essas marcas de ferramentas foram feitas à mão, não por máquinas. Na verdade, veja este pedreiro fazendo exatamente as mesmas marcas na pedra usando um cinzel, e depois olhe uma foto das cavernas de Longyou.
Elas são idênticas. As marcas nas cavernas de Longyou podem parecer as mesmas feitas por maquinaria moderna, mas os especialistas que examinaram de perto as marcas concordam que as marcas nas cavernas de Longyou foram feitas à mão. Como você explicaria como alguns cinzéis foram encontrados em uma das cavernas durante a escavação? E, aliás, se essas marcas foram feitas à mão, então isso indiretamente refuta a teoria dos Anunnaki, porque os Anunnaki eram deuses com conhecimento super avançado sobre literalmente tudo. Por que eles iriam construir as cavernas de Longyou à mão? E sim, os Anunnaki construindo as cavernas Longyou pode explicar por que os chineses não têm registro da construção dessas cavernas, mas não explica por que não há mitos ou lendas sobre essas cavernas em nenhum lugar na história. Os Anunnaki simplesmente construíram essas cavernas massivas para a humanidade sem nos contar sobre isso ou deixar qualquer pista. Quanto ao propósito das cavernas Longyou, a maioria das teorias populares perece diante do fato de que as cavernas estavam completamente vazias quando foram descobertas. Não havia nada em nenhuma das cavernas que pudesse sugerir qualquer atividade. Isso descarta a teoria do palácio, a teoria do túmulo e a teoria do local sagrado. As cavernas de Longyou não poderiam ter sido nenhuma dessas coisas porque, por mais que tentassem, os arqueólogos simplesmente não conseguiram encontrar qualquer evidência de habitação. Além disso, não havia bens funerários, nenhum artefato que pudesse ter sido usado para rituais religiosos, nenhuma antiguidade, nada. Então talvez pudesse ter sido um esconderijo militar? Errado novamente. O tempo de guerra é muito frenético. Nenhum rei pararia no meio da guerra para realizar um projeto tão grande em nome da preparação para a guerra. Não faz sentido estratégico. Primeiro, o imperador perde muitos homens aptos para o trabalho de construção quando eles poderiam estar servindo no exército. Em segundo lugar, essas cavernas levaram anos para serem construídas. Se um imperador realmente ordenou a construção das cavernas como um movimento estratégico, ele e seu exército já teriam sido destruídos muito antes das cavernas serem concluídas. Além disso, não há como um projeto de construção tão enorme ter sido mantido em segredo. Portanto, se o plano era construir uma área de preparação clandestina, esse plano teria falhado antes mesmo de começar. Além disso, como já disse, não há sinais de que alguém tenha vivido em nenhuma das cavernas. Talvez a teoria do armazenamento seja a mais fraca de todas as teorias. Simplesmente não faz sentido armazenar comida e armas em uma caverna que facilmente se enche de água quando chove, o que nos deixa com a cisterna. Talvez as cavernas de Longyou fossem cisternas? Bem, ainda há várias interrogações mesmo com essa teoria. A maior delas sendo: por que as marcas de cinzel foram feitas por toda a parte nas cavernas? Por que passar por todo esse estresse esculpindo essas linhas à mão se as cavernas vão ser usadas apenas como cisternas? Além disso, por que fazer tanto esforço para fazer 1 milhão de metros cúbicos de pedra escavada desaparecer? E quanto às escadas? Como uma cisterna estará sempre cheia de água, por que incluir escadas? Obviamente, é uma característica estranha de se incluir se estiver realmente construindo uma cisterna. Exceto talvez as cavernas de Longyou não tenham sido feitas para armazenar água. Talvez tenham sido construídas com um objetivo totalmente diferente. Você viu as cavernas, ouviu as teorias? Eu perdi alguma coisa?